Adubação, galera. A adubação é muito importante no cultivo de plantas em geral. Sejam elas ornamentais, sejam elas alimentícias, mas a adubação é muito importante. Até o nosso gramado, ele reclama um pouco quando não vai adubação, né? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. O 6º vídeo da nossa maratona de vídeos do Orquidário Imperial. Rodrigo Flix, vem com a gente. O tema é adubação, excesso e falta de adubação. Quais são os impactos que geram na sua planta? Vamos lá? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo agora, fica sabendo que ele faz parte de uma maratona, que ele faz parte de um conjunto de 10 vídeos, onde nós estamos publicando, gravando e publicando, quase que ao vivo, 10 vídeos durante 5 dias. São 2 vídeos por dia aqui no canal. E nós estamos chamando essa sequência de vídeos de maratona de Rodrigo Flix, de Orquidário Imperial Flix, né? Porque é uma sequência de vídeos bem intensa durante um tempo relativamente curto. E a proposta desse vídeo é a gente fazer esse bate-papo aqui franco, sem muita interferência, sem muito cenário, sem estar no orquidário ou mostrando muitos produtos e plantas, porque o objetivo é te levar a raciocinar, te levar a pensar e a descobrir os principais elementos do cultivo de uma orquídea, sem distração, de forma simples, objetiva e amiga. Agora, se você está acompanhando a nossa maratona, já sabe qual é o mecanismo, para aí e comenta agora mesmo o vídeo, porque você sabe que durante a maratona nós estamos fazendo um sorteio de orquídea por dia. Para todas as pessoas que estão assistindo a maratona, estão curtindo o vídeo e estão deixando seu comentário com as suas observações, a sua experiência e dizendo lá no finalzinho do comentário: olha, Rodrigo, eu quero participar do sorteio de uma orquídea. Até as nossas calopsitas ali estão participando agora também do sorteio, né? Então, deixa seu comentário logo, curte o canal, não é inscrito? Se inscreve no canal, ajuda a nossa comunidade a crescer. E vamos para o conteúdo do vídeo. A maioria de nós vai lembrar lá da época que a gente estava na escola, de um processo chamado fotossíntese. É o processo pelo qual as plantas, absorvendo gás carbônico, absorvendo energia solar e água, fazem a conversão de uma série de elementos em nutrientes dela, tá ok? Ou seja, a planta ela produz o seu próprio alimento. Você não alimenta a planta quando você aduba, mas você fornece a matéria-prima que ela precisa para complexar, gerar elementos, moléculas orgânicas, e aí então está produzindo raízes, está produzindo caule, está produzindo folhas, no caso das orquídeas bulbos, folhas, flores e frutos, ok? Esse processo todo se dá através da fotossíntese. Mas você precisa, Rodrigo, então eu não preciso adubar a minha orquídea porque ela vai produzir tudo? Não, ela precisa, para produzir, ela precisa de matéria-prima. E quando você faz adubação, seja ela orgânica ou inorgânica, ela suplementa, ela adiciona essa matéria-prima, ela fornece essa matéria-prima para a planta. Que matéria-prima é essa? São diversos nutrientes, tá? Nós estamos falando de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio, de magnésio, de boro, de enxofre e assim sucessivamente. As plantas, elas precisam desses elementos em diferentes quantidades e diferentes proporções. Em termos de adubação, nós dividimos esses elementos em macro e micronutrientes. Macronutrientes não são os nutrientes mais importantes para a planta, são o que ela consome em maior quantidade. É mais ou menos como se a gente estivesse falando para o ser humano: proteína e carboidrato e vitaminas. Em geral, você acaba consumindo mais proteína e carboidrato do que vitamina. Então, esses seriam os macronutrientes para o ser humano, ok? Já no reino vegetal, os macronutrientes, em geral, são classificados como 3: o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Hoje já se sabe que, na verdade, nós temos também o cálcio e o magnésio como macronutriente, onde a planta precisa mais desses nutrientes. Essas são aquelas 3 letrinhas que aparecem na maioria dos adubos que você compra, tá? Seja ele orgânico, ou seja ele inorgânico, ou seja ele orgânico ou químico. O pessoal usa incorretamente o termo adubo químico e adubo orgânico. Tudo é química, eu já conversei com vocês sobre isso em outros vídeos que estão fora da maratona, mas que estão disponíveis no canal. Tudo é química, só que algumas moléculas têm origem inorgânica. Essa origem inorgânica em geral são rochas, por isso chamam-se adubos minerais, tá? E existem os adubos orgânicos, que têm origem em moléculas orgânicas. O adubo orgânico, ele é essencialmente produzido a partir de restos de elementos que foram vivos, né? Exemplo, plantas, o exemplo da torta de mamona. Torta de mamona, o que que é? É aquela bolinha que a gente fazia a guerrinha quando era criança.
a semente da mamona, que é extraído um óleo, ela é prensada, é extraído um óleo e aquele bagaço resultante da prensagem chama-se torta de mamona. Então aquele bagaço ele é utilizado como um adubo orgânico. Mas o que eu estava falando para vocês se ele é um adubo químico, ele está muito bem especificado lá para você, 3 letrinhas, por exemplo, 10, 10, 10, que corresponde ao nitrogênio, 3 números, que corresponde ao nitrogênio, ao fósforo e ao potássio, ou 4, 14, 8 e assim sucessivamente. O primeiro elemento chama-se nitrogênio, o segundo é o fósforo e o terceiro é o potássio. E essa numeração ela sempre obedece a essa ordem, tá? Então se eu estiver falando para você que eu tenho um adubo 10, 10, 10 ou 20, 20, 20, eu estou falando para você que eu tenho um adubo equilibrado. Então eu tenho 20 partes por milhão, 20% de nitrogênio, 20% de fósforo, 20% de nitrogênio, fósforo e de potássio, tá? Se eu estou falando para você que eu tenho um adubo 4, 14, 8, eu tenho mais fósforo do que nitrogênio, porque o 4 corresponde ao nitrogênio, o 14 ao fósforo e o 8 ao potássio. E existem motivos para essas formulações diferentes, mas a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais à frente, tá? Talvez nem nesse vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. O objetivo da maratona é vídeos curtos e passar conhecimento de forma geral. Então nós temos 2 grupos de nutrientes, o que a gente chama de macronutriente e o que a gente chama de micronutriente. Macronutrientes são os nutrientes que a planta utiliza em maior quantidade, não são os mais importantes. E micronutrientes são os que ela utiliza em quantidades um pouquinho inferiores, quando comparado ao primeiro grupo. Mas os 2 são muito importantes. Existem os adubos inorgânicos, que a gente chama de químico, né, que as pessoas chamam incorretamente de químico, e existem os adubos orgânicos. Exemplos de adubos orgânicos, exemplos de adubos químicos, o Plant Prod, o Peters e assim sucessivamente. Existe o Racafóis e assim sucessivamente. São adubos de referência no mercado. Exemplo de adubos orgânicos. Existe um adubo orgânico chamado Viagra. Quem ainda não conhece vai rir, porque a ideia é trazer a propaganda do medicamento com o produto, querendo dizer que ele vai levantar a sua planta, vai jogar o AP lá na sua planta, né? Existe o bocache, por exemplo. Nós da Orquidária Imperial produzimos o bocache Colosso, e aí a gente botou esse nomezinho Colosso para diferenciar dos outros bocaches que existem no mercado, porque como são adubos de farelos, então vamos supor, você mistura lá torta de mamona, a farinha de osso, a cinza e outros ingredientes, você mistura tudo isso, qualquer um pode fazer ou poderia fazer o adubo, assim como qualquer um pode produzir um bolo, pode produzir um pão, pode produzir um salgado com a sua receita particular. E todo mundo acaba chamando aquele salgado de coxinha, mas existem diversas coxinhas no mercado, existem as boas e as ruins. Todo mundo chama aquele salgado como um enroladinho de queijo com presunto, mas existem os bons e existem os ruins. Então por isso nós diferenciamos o adubo que a gente fabrica e chamamos ele de bocache Colosso, justamente para diferenciar dos demais existentes no mercado. Qual é a principal diferença entre o bocache e o Viagra? O Viagra, em geral, as pessoas reúnem, os fabricantes reúnem os elementos que compõem o Viagra, os ingredientes da receita, misturam esses ingredientes, fracionam e comercializam. O bocache, ele é pré-decomposto, então entram micro-organismos nesse produto. Esse produto ele é todo umedecido ao ponto de virar uma espécie de uma farofa, ele não pode ser molhado, senão ele é azedo. E ele é curtido por 3 a 4 meses aproximadamente, onde essa farofa, essa grande farofa, ela é misturada, é revolvida, é umidificada novamente, e assim, e é um processo bem controlado, porque a gente tem que controlar a temperatura, porque se a temperatura elevar muito, e eleva, tá? Ela acaba matando os micro-organismos. Se a temperatura ficar muito baixa, significa baixa fermentação, então ela não vai transformar essa fermentação que precisa acontecer, não vai transformar os nutrientes que estão em moléculas maiores, nitrogênio, fósforo, potássio, sucessivamente, em moléculas menores que consigam ser absorvidas pela planta, e aí acaba não servindo de absolutamente nada, vira só uma farofa, um resto de farofa que não disponibiliza nutrientes para a sua planta. Então é um processo bem controladinho, tá? E depois de concluído esse processo de fermentação, esse material é seco, triturado, embalado e então comercializado, tá? Certamente vocês já ouviram um outro termo também, eu falei de adubos químicos, adubos orgânicos, e certamente, e falei para vocês que o adubo químico originalmente, ele tem, quer dizer, essencialmente ele tem origem mineral, né?
E existe um outro tipo de adubo que o pessoal chama de organomineral. Isso aí, na verdade, na maioria dos casos, é uma saída jurídica que o pessoal encontrou, porque para você classificar um produto, seja ele qual for, alimentício ou não, como orgânico, você precisa de certificação. Então você precisa provar que todos os ingredientes, não só o seu produto, o produto final, mas que todos os ingredientes existentes na fórmula do produto têm origem orgânica, ou seja, não se utilizou agrotóxico, não é material geneticamente modificado, etc. Então você imagina, existem produtos que possuem 17 fontes diferentes de materiais. Então, para você conseguir comprovar que toda a cadeia é orgânica, fica muito difícil, o processo é muito custoso, oneroso, leva muito tempo e dinheiro. Então, o pessoal começou a comercializar, ainda que seja orgânico o produto, como organomineral, porque ele se isenta da necessidade de comprovar, de certificar a produção como sendo efetivamente orgânica, tá? Então, na maioria dos casos, o que você vai encontrar aí sendo dito como orgânico são soluções caseiras, são soluções fabricadas nos próprios orquidários, muitas vezes sem licença, muitas vezes sem ter percorrido todo o trâmite. Não é que esse trâmite não deva ser seguido ou não possa ser seguido, ou os orquidários não queiram seguir. É porque é realmente um trâmite muito burocrático. E na maioria das vezes os orquidários fabricam para uso próprio, os orquidários comerciais. Então eles fabricam para uso próprio, pegam uma parte daquilo que fabricaram, fracionam para comercializar e atender o seu cliente. Porque as pessoas querem aquela solução, as pessoas querem ter acesso ao que o orquidário comercial utiliza. Então por isso é feito dessa forma na maioria dos casos, tá? Bom, e aí a gente vai entrar numa questão e vai falar assim, Rodrigo, qual é o melhor? Qual é o melhor adubo? É o adubo orgânico ou organomineral ou o adubo inorgânico ou adubo químico? O adubo inorgânico te dá um resultado mais rápido. Por que ele te daria um resultado mais rápido? Os nutrientes estão prontos, eles não precisam ser pré-decompostos ou decompostos para então estarem acessíveis à planta, tá? Então você pegou lá o seu Plant Prod, por exemplo, que é o adubo que o Orquidário Imperial utiliza. O Plant Prod, que é um adubo que nós utilizamos há mais de 20 anos, é um adubo canadense, é um adubo de alta solubilidade. Não estou sendo patrocinado pela Plant Prod, tá? A gente faz a diluição do adubo e faz a aplicação na planta, e a planta já começa a responder imediatamente. E há quem acredite que a melhor opção, a única opção, é a solução orgânica ou organomineral, quer dizer, utilizando farelos por não estar utilizando componentes químicos, componentes minerais e etc. Eu não vou entrar na questão de se a solução orgânica deve ser utilizada ou se a solução mineral deve ser utilizada. Isso é uma escolha que cada um de vocês vai fazer. Mas eu vou falar o que a gente faz no orquidário, tá? No orquidário a gente utiliza o Plant Prod a cada 15 dias, ele é solúvel em água e nós utilizamos na proporção de uma colherinha de café para 1 litro de água diluído em um recipiente separado, tá? Feito isso, a gente faz a pulverização. Rodrigo, eu só tenho uma planta, eu preciso fazer 1 litro, eu vou fazer 1 litro inteiro de adubo? Não, você não precisa fazer 1 litro inteiro de adubo e nem usar 1 litro inteiro numa planta só. Você vai fazer de forma proporcional à quantidade de plantas que você tem. Da mesma forma que se você tiver 1000 plantas, 1 litro não vai te atender. Então você vai ter que fazer uma quantidade maior, mas sempre observando a proporcionalidade. Ou seja, se você vai fazer meio litro, faz meia colherinha de café. Se você vai fazer 1 litro, faz 1 colherinha de café e assim sucessivamente. Alternativamente, ou em consórcio, ou junto com isso, a gente utiliza um bocache colosso, que é esse farelado, tá? E eu utilizo uma colherinha de sopa no vaso, num vaso de tamanho 15, no início de cada estação do ano. Geralmente isso é a cada 3 meses, na verdade é a cada 3 meses, e a gente associa isso ao início de cada estação do ano só para evitar confusão. Quando foi a última vez que eu apliquei? Não. Então a gente sabe que está começando a primavera, está começando o verão, está começando o outono, está começando o inverno, está na hora de fazer a aplicação do seu adubo, tá? Então é dessa forma que nós fazemos no orquidário. Agora, se nós estamos numa maratona muito intensa de atividades, de exposições, de viagens, abertura de loja, etc., e eu não vou conseguir naquele período manter a regularidade do Plant Prod, como eu disse, a gente faz quinzenalmente, eu uso o Basacote naquele período, tá? O Basacote é um adubo de liberação lenta. Então, eles são microesferas, elas são bolinhas, que você coloca direto sobre o vaso ou usando porta-adubos,
e ele vai segurar a onda na adubação da sua planta por 3, por 6, por 9 meses, de acordo com a formulação. Eu costumo usar o de 6 meses. Depois eu explico para vocês mais detalhadamente cada um desses produtos. Plant Prod, Basacote, o Rutex, que é um enraizador excelente, o Bokashi. Depois eu vou gravar um vídeo em separado para cada um deles. O objetivo desse vídeo é falar em linhas gerais para você entender o processo de adubação e conseguir, ao terminar de assistir esse vídeo, estabelecer um cronograma de adubo para suas plantas. Olha o que eu estou falando para você, muito simples. Se você aplicar uma adubação, um Plant Prod, diluído 1 grama por litro a cada 15 dias na sua planta, você vai muito bem e a sua planta vai estar super bem nutrida, ok? Quer fazer alguma coisinha um pouquinho diferente? Quer fazer alguma coisinha a mais? Você pode usar o Bokashi, por exemplo, o Bokashi Colosso, no início de cada estação do ano, a cada 3 meses. Você tem então um produto com moléculas de origem orgânica e um produto com moléculas de origem inorgânica, que vão se complementar. Se eventualmente uma quinzena você não esqueceu, não conseguiu aplicar o Plant Prod, está ali o Bokashi Colosso fazendo a liberação lentamente dos nutrientes para a sua planta. Um segurou a onda do outro. Você reúne, é como se você reunisse as duas melhores características dos dois mundos diferentes. O mundo do organo-mineral e o mundo do inorgânico. A velocidade, a disponibilidade imediata com a liberação lenta dos nutrientes. Rodrigo, bacana. Eu entendi como eu aplico o Plant Prod. Eu entendi como eu aplico o Basacote, se for o caso, a cada 6 meses, lá no porta-vaso ou dentro do vaso. Não sei ainda quais são as quantidades do Basacote, mas vou ficar relaxado porque eu sei que você futuramente vai gravar um vídeo só sobre esse produto. O Bokashi, eu entendi que você pode aplicar no início de cada estação do ano ou a cada 3 meses. Esse início de cada estação do ano é só uma sugestão para você não perder a data, tá? Mas eu não sei a quantidade. A quantidade de adubo orgânico vai depender de uma série de fatores, tá? O principal deles é bom senso e tamanho de vaso, tá? Então, o tamanho de vaso, ele é medido, o vaso ele é medido em a circunferência dele, né, o diâmetro dele, em centímetros. Então, se eu estiver falando para você de um vaso 7, vaso 10, vaso 15, esse é o tamanho em centímetros da boca do vaso. Para um vaso de tamanho 15, que é o que a maioria das orquídeas adultas utiliza, você vai usar mais ou menos uma colher de sopa, tá, desse Bokashi no cantinho do vaso. Você pode, como é o Bokashi, você pode até botar ele mais próximo à planta, não tem problema, não vai gerar queima, não vai gerar problema nenhum nas raízes da sua planta, porque ele foi pré-decomposto. Agora, se for um outro adubo orgânico de outra origem que você não conheça, bota afastado da planta, no cantinho do vaso. Por que você bota afastado da planta? Todo o processo de decomposição, quem teve sítio, teve fazenda, teve uma chácara ou fazia isso em casa, lembra quando juntava lá as cascas de esterco de frango, esterco de boi, esterco de cavalo, folha, varreção de folha, etc. Jogava aquilo tudo numa coisa que a gente chamava de esterqueira e aquilo liberava calor, liberava mau cheiro, etc. Isso vai acontecer com adubo orgânico que você coloca sobre o seu vaso se ele não foi bem pré-decomposto, se ele não foi bem produzido. Por isso que o Bokashi Colosso ele é diferente. Mas vamos voltar lá, o objetivo não é fazer propaganda de produto, é mostrar a você como você fazer essa aplicação. Muito bem. Quais são os dois principais problemas existentes na adubação? Os dois principais problemas da adubação são a falta e o excesso, tá? Tanto a falta quanto o excesso vão produzir problemas para vocês. Lembra da história de que a orquídea é uma planta de meio de caminho? Vou explicar para vocês o porquê isso acontece também na adubação. Existe uma teoria chamada teoria da trofobiose. O que é a teoria da trofobiose? Ela considera os mínimos e os máximos. Como um nutriente, a presença de um nutriente ou a ausência de um nutriente interferem na disponibilidade do outro e vice-versa. É mais ou menos como se você falasse, criança bem nutrida não adoece, é mais ou menos isso. Então, se você não fornece, se você não aduba a sua planta, entenda que você tem a planta, o vaso, o sistema radicular e o substrato. Essa planta, antes de ser adquirida, ela estava sendo adubada com regularidade. À medida que o tempo for passando, os nutrientes que estão disponíveis ali no vaso, que estão disponíveis na planta, vão sendo consumidos ou mesmo sendo lixiviados. À medida que você vai regando, lembra que você rega a sua planta abundantemente? Esses nutrientes vão se perdendo.
Se você não repuser esses nutrientes, se você não fornecer isso para a planta vai deixar de ficar verdinha, a planta vai deixar de ter os nutrientes que ela precisa para gerar a floração e então a frutificação. E aí, amigo, é ladeira abaixo, porque você acha que não precisa fazer absolutamente nada. Então você precisa sim fazer a suplementação, fazer a adubação das suas plantas, e mais do que fazer com intensidade, você tem que fazer com regularidade, como eu acabei de explicar. No outro lado do pêndulo, nós temos justamente o que? O excesso de adubo, né? A maioria das pessoas, quando estão acompanhando aí os vídeos no YouTube, ou as rodas de amigos, ou quando visita uma exposição, escuta sobre um adubo diferente, uma solução incrível, um lançamento, uma importação, enfim, essas coisas mirabolantes que aparecem por aí, e às vezes muito mais caras do que o tradicional, o arroz, feijão e ovo, que funciona, tá? Elas começam a comprar diversos adubos, diversas formulações. Ah, minha orquídea não está florindo, então vamos comprar adubo de floração. Minha orquídea não está se desenvolvendo, então vamos comprar adubo de crescimento. Minha orquídea estagnou, agora eu preciso que ela enraize mais, vamos comprar enraizador. E quando você pensa que não, você tem 50 potes de adubo na sua casa. Gente, está tudo errado. Não adianta você ir para o outro lado do pêndulo e super adubar a sua planta, porque ela não vai aproveitar todos esses nutrientes. O nutriente que ela vai aproveitar imediatamente é o nitrogênio. Todo o nitrogênio que você jogar na planta, ela vai consumir. O nitrogênio ele é responsável pela produção de tecidos vegetais, é o que dá o verdinho da folha, é o que produz maior quantidade de folhas, etc. Só que a planta não vai ter tempo de amadurecer. Nós conversamos sobre isso quando nós falamos em luminosidade. Então a planta não consegue amadurecer, esse nitrogênio, esses açúcares, todos esses nutrientes ficam disponíveis na seiva da planta, e aí você tem uma sequência de ataque de pragas e doenças. Então, o macete, o papo, em termos de adubação de orquídea, o papo curto em termos de adubação de orquídea é: escolha um produto, escolha uma solução. Preferencialmente formulação balanceada, preferencialmente que já seja utilizada pelo mercado e que as pessoas conheçam e saibam te ensinar sobre ele. Acabei de dar 3 exemplos para vocês. Falei do Plant Prod, falei do Basacote e falei do Bokashi Colosso. Utilize esses 3 adubos com regularidade. Não faz igual o gordinho geralmente faz. Você fala uma colher de açúcar, a gente vai lá e coloca 2, 3. Você fala uma xícara de leite condensado, o cara quer usar 2, 3 e às vezes até 4 fora da receita, tá? Então não faz dessa forma. Na minha alimentação é assim que eu acabo fazendo. Por isso que eu estou quase explodindo, mas tudo bem, esse é outro assunto. Não faça dessa forma, utilize com regularidade, senão você vai provocar deficiência, ou a superadubação vai certamente facilitar, favorecer o ataque de pragas e doenças. Meus amigos, eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. São conceitos que eu queria passar para vocês. Primeiro, o que é adubo orgânico, o que é adubo inorgânico, o que é adubo químico, né? O químico, inorgânico e o organomineral, o que são macro e micronutrientes, o que são aqueles 3 numerozinhos, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, e como utilizar os principais produtos do mercado. Além, é claro, do que provoca a superadubação e a baixa adubação, quer dizer, a falta, a deficiência de adubação nas suas plantas, tá ok? Eram esses conceitos que eu queria passar. Em outros vídeos, fora da maratona, eu vou mostrar cada um desses produtos para vocês e vou falar o que eu penso sobre adubo de crescimento, o que eu penso sobre adubo de floração, o que eu penso sobre adubo de nutrição, o que eu penso e o que a nossa experiência mostrou pra gente, tá? Além da formação técnica, é claro. Se você deve caminhar para a utilização de adubos complementares, como por exemplo enraizadores, qual a associação que você tem que fazer com o substrato e com a qualidade da água que você tem, e assim sucessivamente. Mas eu não vou fazer isso agora, senão o vídeo vai ficar muito grandão e muita gente não vai ter tempo ou paciência para acompanhar, tá bom? Então cada coisa no seu tempo. Eu espero vocês amanhã nos próximos 2 vídeos. Agora nós estamos no 6º vídeo. Significa que nós já passamos da metade da nossa maratona. Por um lado, que pena, porque está gostoso demais. E por outro, ufa, porque está difícil gravar durante o nosso dia aqui, gente. Gravar tantos vídeos por dia e editar e preparar e publicar esses vídeos para vocês. Mas vale a pena, a gente sabe o quanto vocês precisam e pedem isso, e quanto é satisfatório para a gente aqui, quanto nos dá prazer fazer isso para vocês, tá bom? Então,
Deixa seu comentário, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, manda para o seu amigo, publica nos seus grupos de WhatsApp, publica nos seus grupos de Facebook, ajuda a gente a crescer. A nossa comunidade já é uma comunidade muito grande, estamos chegando aí aos 40 mil associados aqui no canal, assinantes no canal, mas a gente pode ir muito mais longe. Ajuda a gente nisso? Um grande abraço e até amanhã!